Galerinha, dá uma olhadinha nesse efeito aqui, ó, que é importante e geralmente passa meio batido. Então dá uma olhadinha, ó. Pega a observação de coloides, fechado? Lembra dos coloides que eu quero comentar dois efeitos dele com vocês, certo? Então os coloides são partículas que estão ali suspensas entre 1 e 1000 nanômetros, beleza? Que o disperso está no dispersante, aquele lado sem segredo. Só que presta atenção nisso aqui, ó. Primeiro, os coloides, eles não sofrem sedimentação, certo? Então não adianta eu ficar esperando ali, ou colocar numa centrífuga mais ou menos, e ficar esperando ele sedimentar, que ele não vai sedimentar, beleza? Ele não vai profundo, ok? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que entender, certo? Agora, tem um movimento que chama movimento browniano, certo? Esse movimento browniano é o quê? Esse incrível microscópio aqui que eu desenhei, e eu estou olhando um coloide aqui, uma dispersão coloidal, certo? Dei um zoom. Eu tenho mais ou menos essa ideia aqui, ó. Eu tenho as partículas em azul, são partículas do dispersante, e as partículas em preto, partícula do disperso. Eu destaquei uma aqui para mostrar a ideia. A região vermelha é a região que ela tá, que ela vai passar. Então eu vou fazer em vermelho a trajetória dela. Conforme ela está aqui no meio, o que acontece com ela? Essa partícula, ela está em movimento. Só que como que é o movimento dela? E eu posso afirmar algumas coisas sobre esse movimento. Se vocês lembrarem, as partículas do dispersante, elas não estão paradas, certo? Elas estão em movimento, cada uma para um lado, movimento caótico, que é o que a gente fala, beleza? Cada uma tem a sua velocidade e sempre se movimentando. Essas partículas vão se chocar com a partícula do disperso. Só que a energia com que choca, ela é desigual, beleza? Então se uma bate desse lado, a outra pode bater desse mais forte, beleza? E ela ser deslocada um pouquinho. Então o que acontece? Essa trajetória aqui, ó, conforme ela vai sendo batida, ela pode ir mudando, beleza? E daí ela vai fazendo esse caminho aqui que a gente chama de movimento browniano. Então, o que é o movimento browniano? É o movimento da partícula do disperso de modo desordenado, certo? E contínuo, ela não para. Então, é um movimento desordenado e contínuo da partícula do disperso, onde ela sofre a ação de choque das partículas do dispersante. Pô, falei bonito agora. Dá uma olhada, ó. O que é isso, galera? É onde a partícula do disperso começa a tomar pancada de todos os lados dela, das partículas do dispersante, e não tem como eu falar que vai reto, porque não vai. Ela vai apresentar um movimento que vai para cá, volta, vai para lá, mais ou menos assim, do jeito que está na tela, ó. Viu? Vem comigo, ó. Sai cada um para um lado e para cá, para lá, para cá, para lá. Então, primeira coisa, primeira característica, é um movimento que não para, ele é contínuo. Beleza? Então ele se segue, mas ele não tem um stop, beleza? Ele não tem aquele momento de cessar, ele vai se movimentando, beleza? Só que a segunda coisa, ele não vai reto, simplesmente. É como eu disse, ele tem a ação dos choques das partículas do dispersante batendo nele, cada um com a sua energia. Então, ele tem um movimento desordenado, certo? E eu vou colocar um asterisco aqui, porque tem mais dois nomes que podem aparecer para vocês, que tecnicamente são sinônimos. Então o movimento ele é desorganizado, eu posso falar que é um movimento caótico, certo? Caótico é um caos, eu não sei, é como eu tô andando aqui, às vezes eu tô embriagado, tô bêbado, eu não sei, eu posso dar um passo pro lado, pro outro, para frente, para trás, então eu não sei, certo? Mas aqui o que é o responsável por esse não sei? São os choques das partículas do dispersante. Beleza? E pode ser desordenado, pode ser caótico,
ou é um movimento irregular. Então pode aparecer qualquer um desses três termos em relação a isso. Mas lembra, ele é contínuo, ele não para, ele está sempre acontecendo e ele é um movimento que não tem uma regra, certo? Ele pode ser do jeito que ele preferir, do jeito que ele quiser. E quem vai ditar isso são as partículas do dispersante que estão se chocando com ele. E tem muitas. A toda hora tem alguém se chocando com ele de todos os lados, com energias diferentes. Beleza? Então esse é o movimento browniano. Aonde ele acontece? Ele acontece em coloides, ou possa ter suspensão, e é responsável de uma partícula num fluido. Beleza? Então a partícula que está lá no fluido, ela sofre um movimento browniano. Certo? Então, queria trazer isso para vocês. Segunda coisa que eu queria falar, um negócio que chama efeito Tyndall. Certo? Efeito Tyndall é quando você está... acordou de manhã, vai sair para caminhar e tem aqueles raios chegando, super amarelo, alaranjado, que você consegue enxergar. E parece que durante a tarde você não enxerga isso tão bem quanto você enxerga de manhã. Certo? Por que isso acontece? Acontece porque sofre um efeito que é o efeito Tyndall, que é quando eu tenho partículas que formam coloides, que eles desviam a luz que vem do Sol. Beleza? Então a luz está chegando e ela é desviada por partículas em suspensão no ar, certo? Formando uma dispersão coloidal. Então essas luzes elas são desviadas de forma que eu consigo enxergar esses raios solares espalhados, beleza? Então tem um espelhamento dos raios de luz, certo? Inclusive o efeito Tyndall ele é usado para diferenciar soluções verdadeiras, homogêneas, de dispersões coloidais, certo? Assim como acontece na imagem aí para vocês. Viram? O que tem nessa imagem? Quando ela passa por uma solução verdadeira, não tem espalhamento da luz, beleza? Não tem essas partículas para poder fazer esse papel. Já na solução coloidal, não. Se vocês olharem na solução coloidal, ela consegue fazer esse papel. Conforme vai passando pela suspensão, mas pela dispersão, ela vai se desvencilhando dessas partículas e ela vai desviando a luz. Beleza? Então era isso que eu queria falar para vocês hoje. Queria falar sobre o efeito Tyndall e sobre o movimento browniano. Tranquilo? Um beijo para vocês, um beijo no coração e até a próxima.